Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o ciclo de palestra de natação. Hoje, o nono ciclo de palestra de natação. A gente vai ter a presença do professor Nuno Batalha, da Universidade de Évora, em Portugal. A gente vai dar um espacinho para ele se apresentar, como sempre a gente faz, porque ele sabe melhor do que qualquer um sobre ele. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo aceitar o convite. E a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada, Elizabeth. Eu é que agradeço a vossa consideração e o vosso convite. É um prazer enorme poder compartilhar com vocês este momento, sempre, creio eu, importante e interessante para todos, espero eu. Portanto, agradecer, de facto, muito o convite da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um prazer estar aqui convosco e poder falar-vos um pouco sobre prevenção de lesão nos ombros em nadadores. Vamos lá então, vou uma ligeira apresentação e rápida apresentação. Portanto, o meu nome é Nuno Batalha, está o meu mail aqui no topo da tela, para caso alguém queira conversar comigo de alguma coisa ou tirar alguma dúvida no final. Eu, portanto, sou professor na Universidade de Évora, em Portugal, licenciado em Educação Física e Desporto, com especialização em natação, mestre em treino de jovem atleta e doutorado em Ciências de Desporto desde 2011. Relativamente àquilo que a natação diz respeito, eu sou neste momento vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação desde 2016. Sou também treinador de natação, que é um grau 3, aqui em Portugal nós temos esta designação dos graus, e também fui nadador durante a minha adolescência. Ora bem, eu gostava de começar por, no fundo, questionar-vos, sei que não vou obter resposta, mas questionar sobre de quem é a responsabilidade da prevenção de lesão de uma forma global. Será do médico, será de um fisioterapeuta, será do treinador ou até do próprio atleta? É uma questão que eu costumo, portanto, levantar nas várias palestras que tenho dado e que normalmente a resposta é quase unânime. Portanto, a responsabilidade da prevenção de lesões desportivas é de todos, não é? No fundo, todos nós e todos estes agentes têm uma responsabilidade neste processo. E, obviamente, eu hoje estou aqui essencialmente para vos dar uma perspectiva daquilo que é a responsabilidade do treinador, ok? É uma perspectiva mais no âmbito do treinador do que propriamente de um outro âmbito distinto. Muito bem, esta minha palestra, portanto, tem como objetivo principal a prevenção de lesões em nadadores, como sabem, e vou-vos falar essencialmente destes três grandes grupos de questões. No fundo, a etiologia, quais são as causas, isto é, responder o quê e porquê. Uma segunda parte com propostas de intervenção, isto é, como, e dar-vos alguns exemplos muito práticos, passar alguns vídeos muito práticos sobre aquilo que é o trabalho de prevenção de lesão nos ombros de nadadores, e um último momento que tem a ver com qual é o momento adequado para a realização dos programas de treino. Isto é, quando é que eles devem acontecer. Digo-vos desde já, ou posso levantar um bocadinho do véu, digamos assim, relativamente a este assunto, porque de facto há muito pouca informação relativamente a esta questão. Foi rapidamente a minha apresentação, não é? A responsabilidade da prevenção de lesões desportivas, que vou falar da parte do treinador, e agora aquilo que estava a falar relativamente às partes em que eu vou dividir esta apresentação. Agora sim conseguem ver, certo? Ok. Sim, está tudo certo. Vamos lá então. Portanto, eu estava a dizer, no momento da realização dos programas de treino, que nós sabemos muito pouco sobre esta questão ainda. Eu tenho um grande objetivo convosco hoje, é poder criar-vos alguma autonomia naquilo que é a criação de programas de treino para a prevenção de lesões. E isto porquê? Porque, de facto, eu gosto muito pouco daquilo que são
as receitas nestas coisas. Isto é, normalmente, eu posso vos dar aqui muitas indicações, mas normalmente nunca existe uma receita, isto é, um programa de treino que seja o ideal para toda a gente. E, portanto, eu acho que é muito melhor nós criarmos alguma autonomia, perceber o porquê, o como e o quando, as questões que eu vos coloquei antes, e criar alguma autonomia na realização destes programas de treino, de prevenção de lesões, porque todos nós funcionamos com pessoas diferentes, com grupos distintos, e eu não acredito que haja uma receita que possa, de facto, servir para todos. Portanto, este é um grande objetivo que eu gostava de alcançar com todos vocês hoje. Muito bem. Dário, eu não vos quero amassar muito com esta situação das lesões nos ombros, principalmente nas suas causas, mas creio que é muito importante nós percebermos quais são as causas das lesões nos ombros, essencialmente nos nadadores. As principais causas são destas três ordens de fatores: o síndrome de conflito subacromial, a tendinopatia e a instabilidade glenohumeral, e desequilíbrios musculares que estão claramente relacionados. São essencialmente lesões de sobrecarga. Portanto, os nadadores repetem inúmeras vezes as suas ações e isso dá aso, de facto, a alguns problemas. O primeiro deles tem a ver com o conflito subacromial. De uma forma muito, muito rápida, e mais uma vez dizendo que não vos quero maçar muito com esta questão, seguramente estarão mais interessados relativamente àquilo que é ou que poderão ser os programas de intervenção. Mas basicamente, quando nós fazemos uma abdução do nosso braço a 90 graus ou acima de 90 graus, normalmente temos um problema de conflito de algumas das estruturas que estão representadas neste slide do nosso complexo articular do ombro. Vejam aqui um nadador de crawl com esta amplitude articular que é, eu vou-lhe chamar, extrema, mas própria de um bom nadador de crawl. Portanto, estas estruturas ficam, de facto, em conflito. E reparem que estas ações realizadas inúmeras vezes e repetidamente, portanto, levam a que possivelmente possa haver alguns problemas. Este é um estudo muito interessante de Yanai e Hay, de 2000, em que eles tiram como conclusões que, em média, este síndrome de impacto ou de conflito ocorre em 24%, quase 30%, ou quase 25%, perdão, do tempo de ciclo de nado, nomeadamente na técnica de crawl, que é disso que estamos a falar. E uma questão também muito importante para aquilo que nós queremos frisar e realçar, que é a prevenção de lesões, a variabilidade das execuções técnicas condiciona ou não o aparecimento deste síndrome. Isto é, nós através da técnica de nado e manipulando esta situação, podemos reduzir esta questão do síndrome de conflito. Como tal, e desde já fica o repto para um pouco mais à frente nesta apresentação, nós termos a preocupação com a técnica de nado. Um outro problema tem a ver com a tendinopatia, que não sei se no Brasil também se designa desta forma, mas basicamente é conhecida ou mais conhecida pela tendinite, neste caso uma inflamação no tendão, que tem a ver com, mais uma vez, uma lesão essencialmente de sobrecarga. E por último, aquilo que são os desequilíbrios musculares e a instabilidade glenohumeral, que resulta claramente daquilo que é a interação entre os estabilizadores estáticos, neste caso a cápsula articular e os ligamentos, e aqueles que são os dinâmicos, neste caso o tendão e os músculos, a articulação. Portanto, sempre que existe uma qualquer disfunção de um ou de ambos, a articulação torna-se instável. Portanto, e os desequilíbrios musculares revelam isso mesmo. Muito bem, então, o que é que acontece relativamente aos desequilíbrios musculares? E aqui começa um pouco daquilo que tem sido, ou que tem vindo a ser o meu trabalho ao longo dos últimos anos, nesta área da prevenção de lesões. E é essencial que percebam isto para depois passarmos para a prática, aquilo que é, ou que são os exercícios relativamente a um programa de treino que nós queiramos prescrever e elaborar para os nossos nadadores. Ora bem, anteriormente a 2012, 13, que foi quando saiu o nosso primeiro artigo relativamente a esta questão, os modelos biomecânicos que descreviam essencialmente as técnicas de crawl e de mariposa diziam-nos que, efetivamente, a descrição técnica
destes modelos biomecânicos nos apontava para a realização de rotação interna de forma muito repetida e inúmeras vezes, e nunca ao seu oposto, isto é, a rotação externa em natação praticamente é inexistente. Ela não é totalmente inexistente, mas no crawl e na mariposa é muito pouco realizada, contrariamente à rotação interna. Logo, partia-se de um pressuposto, sem nenhum tipo de evidência científica, que os rotadores internos dos ombros em nadadores seriam mais fortes do que os seus antagonistas, isto é, os seus rotadores externos. O que é que nós fizemos? Isto é um artigo que saiu em 2013 no Journal of Strength and Conditioning Research, que tem aí, depois poderão consultar se quiserem, ou quem estiver interessado pode utilizar o meu mail, que eu posso partilhar os artigos que vou apresentar convosco. Portanto, isto é um dos primeiros artigos que nós publicámos relativamente a este assunto, que tem a ver ainda com a minha tese de doutoramento, em que o grande objetivo seria o quê? Avaliar os efeitos de uma época competitiva, e aqui estamos a falar de treino exclusivamente de natação em jovens atletas, e avaliar aquilo que acontecia relativamente ao equilíbrio muscular entre rotadores internos e externos dos ombros, portanto, a possibilidade de haver ou não algum desequilíbrio ao longo da época desportiva. E o que nós fizemos foi avaliarmos 60 nadadores, num total de 32 semanas, temos aqui uma figura que representa de alguma forma aquilo que foi feito, e avaliámos em 3 momentos. Portanto, logo no início da época, aqui que representa em final de setembro, início de outubro, depois a meio da época sensivelmente, e depois no seu final, portanto já em julho, em que haviam, portanto aqui há algumas competições importantes, mas nós avaliámos estes 60 nadadores a este nível. O que encontramos foi muito claro, foi que já em idades jovens o treino exclusivamente aquático promovia um aumento progressivo dos desequilíbrios musculares, isto é, tal como se previa anteriormente, os rotadores internos dos nadadores tornam-se exponencialmente mais fortes do que os seus antagonistas, os rotadores externos, ok? Portanto, há um desequilíbrio muscular cada vez mais evidente ao longo da época desportiva, ok? Obviamente que o conselho e a proposta é que se deva realizar eu gosto de lhe chamar um programa de reforço muscular relativamente a esta questão, para poder equilibrar este desequilíbrio inerente àquilo que se realiza na água. E reparem que, se vocês tiverem alguma atenção relativamente a este assunto, é uma situação e um problema que não acontece exclusivamente nos jovens. Acontece em atletas de alto nível e acontece também, inclusivamente, em pessoas mais velhas. Eu recordo-me que estive há cerca de 2-3 anos no México e fiz 2 workshops relativamente a esta situação dos programas de treino para prevenção de lesão nos ombros, e tive fiz um workshop a mais, praticamente quase exclusivamente para pessoas mais velhas, os nadadores masters, nós chamamos aqui em Portugal, nadadores masters, portanto, que mais velhos, mas que gostam de nadar e que têm, de facto, também problemas nos ombros. Só apenas mais um registro é que nós fizemos ainda mais. Para além de termos publicado aquele artigo relativamente à totalidade da época desportiva, fomos também verificar o que é que acontecia apenas no final do primeiro macrociclo. Portanto, realizámos a diferença entre a avaliação realizada no início da época e aquela que foi feita sensivelmente a meio da época, portanto no final do primeiro macrociclo. E os resultados foram quase os mesmos, isto é, já no final do primeiro macrociclo, e isso está presente neste outro artigo de 2014, que já no final do primeiro macrociclo existiam desequilíbrios musculares evidentes nos jovens nadadores. Portanto, claramente temos uma questão que diz respeito à necessidade premente de fazer reforço muscular, nomeadamente reforçando os rotadores externos, quando falamos de nadadores. Ora bem, deixo aqui também um outro alerta, de alguma forma, em um outro artigo, este não dizendo respeito exclusivamente a nadadores, mas sim àquilo que são, de alguma forma, identificados como
overhead athletes. O que é que são overhead athletes? São atletas que realizam movimentos acima do plano da cabeça, ok? Independentemente da sua ação. Podem ser handebolistas, podem ser tenistas, qualquer ação realizada acima do plano da cabeça normalmente são designados de overhead athletes, tal como os nadadores. Foram identificados claramente 3 fatores de risco. O primeiro, o déficit de rotação medial. Um segundo, com a força da coifa dos rotadores, essencialmente um déficit de rotação externa, força dos rotadores externos, e a discinésia escapular. Ora bem, isto dá-nos também algumas ações importantes relativamente àquilo que é ou que pode ser um programa de prevenção. Então, o que é que nós já sabemos? Sabemos que a técnica de nado pode influenciar nesta questão. Um treino aquático, exclusivo aquático, leva a que haja claramente desequilíbrios musculares, sem dúvida nenhuma, está provado, e o reforço muscular é essencial. Relativamente à perda da amplitude articular dos rotadores internos, na natação ele não está comprovado. Nós estamos neste momento a desenvolver algum trabalho a esse nível, mas nos overhead athletes, nomeadamente em atletas com ações explosivas de lançamento, nomeadamente com baseball pitchers, portanto lançamentos nos beisebolistas, em jogadores de handball, está muito estudado e de facto eles perdem muita da amplitude articular, nomeadamente dos rotadores internos, que funcionam essencialmente em contração. Portanto, o treinador tem necessariamente que atender a todas estas questões, está bem? Portanto, que sirva de alguma forma de referência para aquilo que vamos falar de seguida. Então, coloca-se esta questão. O que é que podemos fazer? Ou o que é que teremos que fazer para, de alguma forma, podermos prevenir esta situação, que é clara e evidente que existe. É um problema que, de facto, existe. Bom, os programas, entrando agora um bocadinho mais nos programas de prevenção de lesões, eles têm claramente um enfoque multifatorial. Isto é, são fatores de diversa ordem que concorrem para aquilo que é um programa de prevenção de lesões. E, obviamente, nós temos que atender, mesmo na perspectiva de treinador, a todos eles. A técnica de execução, como já vimos, influencia, já vou dar alguns exemplos. A questão da flexibilidade e da amplitude articular, como também já vimos, não há provas de que a rotação interna, a amplitude da rotação interna seja perdida de alguma forma em nadadores. No entanto, há uma evidência que concorre muito para esse facto. A questão do treino, o volume e a intensidade do treino, o descanso, que também deve fazer parte do treino e muitas vezes nós esquecemos desta situação, e também a utilização de materiais auxiliares, já vou dar um exemplo já de seguida. Por último, a questão do reforço muscular, que também vamos dar enfoque de seguida. Muito rapidamente, apenas alguns exemplos. Isto, obviamente, 1 hora para falar disto tudo, como devem imaginar, não é assim tanto, mas vamos tentar que ao longo desta hora se consiga, de facto, perceber aquilo que é evidente e mais importante para esta questão da prevenção de lesões. Exemplos relativamente à técnica de nado. Por exemplo, evitar a entrada do braço em rotação interna excessiva, como temos 2 exemplos nestas imagens de cima, na mariposa e no crawl deste lado. Vai sobrecarregar aquilo que é, e vimos antes, principalmente aquilo que é o síndrome do conflito, está bem? Já vimos anteriormente. Depois, um início tardio da rotação externa do braço durante a ação, durante a fase de recuperação na técnica de crawl, será também de evitar. E vejam estas 3 imagens, que são nada mais, nada menos do que são erros técnicos, não é? No entanto, há muitos nadadores, como seguramente saberão, que têm estes erros técnicos e eles, repetidos por inúmeras vezes, levam de facto a problemas ao nível do complexo articular do ombro. Nomeadamente, cruzar a linha média do corpo, não é? Para além da questão técnica, vai sobrecarregar a articulação, tal como fazer uma puxada, digamos, sem fazer a flexão do cotovelo, que será o tal cotovelo alto que nós, treinadores de natação, temos por hábito de referir aos nossos nadadores. Também fazer a técnica de puxada, digamos assim, em S ou num S exagerado, terá consequências também ao nível do ombro. O que é que devemos fazer? Por exemplo, parecendo que não, o respirar de forma bilateral, e se algum de vocês desse lado foi nadador, sabe que, à partida,
os treinadores insistem bastante que os nadadores de crawl façam, principalmente durante o treino, respiração bilateral, resolve muitos destes problemas, e estaríamos aqui mais meia hora a falar só disto. Efetuar também uma pronunciada rotação sobre o eixo longitudinal, claramente nas técnicas alternadas, portanto no crawl e nas costas, ajuda-nos também, de facto, a prevenir e a, eu vou chamar, poupar um pouco aquilo que é, ou que são os grupos musculares relativos ao ombro. Por exemplo, uma última chega relativamente à mariposa, um segundo batimento dos membros inferiores forte, facilita o início da fase de recuperação dos membros superiores e, obviamente, vai poupar aquilo que é a ação muscular relativamente necessária para realizar esta ação. Por último, os materiais auxiliares. As palas, falando de palas, que serão, nós aqui em Portugal falamos em palas, portanto, estes instrumentos que nós podemos ver aqui acoplados às mãos dos nadadores e que nos referem que, por exemplo, 81% dos nadadores que apresentaram problemas ao nível do ombro tiveram dores no treino na água com palas. Eu não estou a dizer não utilizem palas, temos é que necessariamente ter algum cuidado e alguma, como lhe chamarei, alguma progressividade naquilo que é na utilização de palas e na implementação de palas ao longo do treino e com os nossos nadadores. Uma chega também relativamente à amplitude articular. Eu prefiro a utilização do que propriamente o conceito de amplitude articular do que propriamente de flexibilidade, que já vimos que pode ser um problema, nomeadamente na perda de flexibilidade dos rotadores internos, que funcionam muito em contração. Muito bem, isto também é daquele outro artigo que já vos mostrei antes e que é uma evidência em overhead athletes, não necessariamente ou não exclusivamente em nadadores, mas existe claramente um déficit da rotação medial, nomeadamente no que diz respeito a rotadores internos. Como tal, nós devemos ter a preocupação de trabalhar esta amplitude, ou pelo menos de avaliar esta amplitude para ver se ela não diminui, porque há uma correlação muito forte com o que são a perda de rotação interna, amplitude articular, e as lesões nos ombros. Portanto, sabemos o que é que são os desequilíbrios musculares. Já vimos, não é? Nomeadamente, no que diz respeito aos nadadores, os rotadores internos tornam-se substancialmente mais fortes quando comparados com os seus antagonistas, com os rotadores externos, e isto leva, de facto, a um problema. Mas eu gostava de chamar aqui a atenção para que distintas execuções necessariamente têm que ter distintas abordagens. Isto é, eu ter atletas, todos estes atletas que vocês veem ao lado direito do vosso ecrã, portanto temos aqui ténis, voleibol, handball, um jogador de polo aquático, um beisebol, um lançador de beisebol, todos eles têm ações musculares muito rápidas, muito diferente de um nadador, ok? E eu gostava de vos passar um vídeo. Este vídeo não está. Isto é um nadador, obviamente. Creio que estão a ver o vídeo. Se por acaso não conseguirem ver o vídeo, que me digam algo, por favor. Deixem-me tirar o som. Esta é uma ação de um lançador no beisebol. Eu gostava de chamar a vossa atenção. Está, portanto, em câmara lenta. Isto é filmado com uma câmara a muitas frames por segundo. Agora, reparem, esta é a ação de aceleração, em que ele está a acelerar o movimento. Okay? Esta amplitude é brutal. E a ação de desaceleração nesta parte, e vejam a amplitude articular extrema, inclusivamente até com o membro inferior, neste momento, e que é extremamente elevada, como podem ver. Até aqui, nesta fase, vejam esta amplitude articular, não é? É muito, muito elevada, e depois na fase de desaceleração, portanto, toda a parte posterior está a travar o movimento. E esta questão que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é que é uma situação distinta da natação. Nós não temos na natação uma ação tão explosiva quanto esta e a necessidade de travar o movimento como este atleta faz. Portanto, isto requer distintas abordagens, ok? Só dar-vos ainda uma nota, antes de passarmos para a parte mais prática.
relativamente àquilo que é a avaliação do equilíbrio ou desequilíbrio muscular. O que é que nós fazemos? Nós avaliamos a força dos rotadores externos e a força dos rotadores internos, ok? Ora bem, o que é que fazemos? Aplicamos esta fórmula. Fazemos o valor de força de rotadores externos dividimos pelo valor da rotador interno e multiplicamos por 100. O que é que a literatura nos diz? Que são valores considerados normais entre 66% e 75%. Ok? Quando é que temos normalmente alguns problemas? Quando temos rácios abaixo dos 66%. Isso significa que temos valores muito elevados de rotação interna e muito pouco elevados, digamos assim, de rotação externa. Ora, isto, como já vimos anteriormente, e nos mostra alguns estudos nos mostram, é um problema para os overhead athletes em que nós temos necessariamente que incluir os nadadores, ok? E há uma coisa que é absolutamente importante e decisiva, é avaliar, ok? Avaliar a força, por exemplo, são algumas das técnicas que nós temos utilizado para a avaliação da força, quer com um dinamómetro manual, quer com um isocinético, isto é um isocinético aqui no nosso laboratório, e que nos permite avaliar, de facto, ter dados quantitativos, quer da rotação externa, quer da rotação interna, ok? Estes dados são muito importantes porque há um estudo de Byron, de 2010, que é muito interessante e que claramente correlaciona baixos valores de rácios, que eu expliquei anteriormente, com futuras lesões. Há uma relação clara e inequívoca com baixos valores de rácios no início da pré-época ou na sua pré-época, no início da época desportiva, e aquilo que é a possibilidade de vir a ter uma lesão ao longo da época. Portanto, estão a ver a importância de podermos avaliar e ter estas questões em consideração. Ora bem, então vamos falar de reforço muscular. O que é que nós temos necessariamente que fazer e atender para podermos prescrever para os nossos atletas um programa de treino de reforço muscular adequado, ok? Eu gosto particularmente desta imagem porque o complexo articular do ombro faz-me lembrar um bocadinho esta imagem. Porquê? Vocês imaginem que nós estamos numa canoa, num bote, ou o que seja, com estas características, e queremos disparar um canhão que está nessa embarcação. Obviamente que o que iria acontecer seguramente é que, quando do disparo do canhão, ele não ia ter a sustentabilidade necessária para poder fixar, não é? o seu canhão, no fundo, para poder disparar e acertar no alvo, não é? Provavelmente o bote iria seguramente mexer-se, porque está numa superfície que é instável e não iria ter a estabilidade necessária para atingir o seu alvo. Basicamente é o que se passa com a articulação do ombro. A cabeça do ombro, a encaixa, não tem um suporte a nível ósseo tão suficiente para ter esta estabilidade. E a estabilidade do ombro é feita à custa, essencialmente, dos ligamentos, não é? Dos tendões e também, principalmente e essencialmente, através dos grupos musculares que o envolvem. E nós, necessariamente, teremos que ter essa preocupação e daí falarmos em reforço muscular. Muito bem, meus amigos, exercícios para a prevenção da disfunção do ombro. O que é que temos que fazer ou que trabalhar? Primeiro, protetores glenomerais. Necessariamente os rotadores externos em nadadores. Porque já vimos o quê? Que os nadadores fazem essencialmente rotação interna e nós temos que compensar, a palavra é essa, é compensar aquilo que eles realizam com o trabalho dos seus antagonistas, nomeadamente dos rotadores externos, ok? Por outro lado, e eu em Portugal tenho a noção, porque tenho também dado alguma formação nesta área, com treinadores e para treinadores de natação, eles já estão, de alguma forma, preparados para aquilo que é a rotação externa, isto é, para o trabalho do reforço muscular da rotação externa. Não creio que estejam tanto preparados para os mobilizadores da omoplata. São músculos ou grupos musculares muito importantes para a estabilização da cabeça do ombro e do complexo articular do ombro, ok? Já vou dar exemplos práticos já de seguida, ok? Também os posicionadores da cabeça do ombro, as 3 porções do deltoide, neste caso, com licença. O grande peitoral e também o grande dorsal.
e a musculatura do core, portanto, do centro do corpo, parede abdominal, dorso-lombar, ok? Eu vou-vos mostrar agora alguns exemplos, alguns vídeos com exemplos de exercícios, lá está, são apenas exemplos, e o que eu gostaria é que vocês tivessem a capacidade de um dia poderem vir a planear o vosso trabalho de reforço muscular para os nadadores, com base naquilo que são as evidências, neste caso, obviamente, e que são aquilo que nos dá a segurança para realizar e montar, de alguma forma, aquilo que são programas de treino. Neste caso é um vídeo que está, um vídeo da FINA, da Federação Internacional de Natação Amadora, e que nos dá alguns exercícios, nomeadamente para aquilo que são os grupos musculares dos rotadores dos ombros. Se chama o Ball in the Wall, que é feito desta forma. Parece um exercício muito simples. Atrevam-se a experimentá-lo, não é assim tão simples, e de facto está a trabalhar de uma forma, eu vou-lhe chamar funcional, aquilo que são os grupos musculares dos rotadores e a dar-lhe inclusivamente alguma estabilidade. Passando um bocadinho para a frente, também não temos muito tempo, o Shake It Up, portanto é uma garrafa de água, é uma coisa tão simples como esta, realizada de forma unilateral, neste caso, e que a explicação é que há necessidade de nós, de uma forma rápida e às vezes até explosiva, acionarmos aquilo que são os grupos musculares dos rotadores dos ombros, tal como fazemos nas ações, neste caso na água, não é? E, portanto, será também um exercício muito interessante e sem necessidade de grande material a fazer. Depois a questão da rotação externa, pura e dura, digamos assim, portanto, os rotadores externos a funcionar, neste caso, numa máquina, pode ser com pesos livres, enfim. Eu vou passar à frente. Nós temos também um artigo, publicado este de 2015, no European Journal of Sport Science, e que tem uma proposta. Nós fizemos uma proposta muito simples, apenas com TheraBand, portanto, com estes elásticos, em que os nadadores realizaram durante 3 vezes por semana, ao longo de um determinado período, creio que foram 16 semanas, portanto, realizaram um programa de treino com estas bandas elásticas, e em que, cá está a dinâmica da carga, faziam 2 vezes 20 repetições, mais uma até exaustão, enfim, com intervalo de recuperação, está no artigo, caso queiram ver, com resultados muito, muito interessantes. São exemplos também de rotação externa, em que à esquerda temos a posição inicial e à direita a posição final, posição inicial e final, etc. Portanto, rotadores externos, neste caso com halter, portanto, com peso livre, coisa muito, muito simples. Também com elásticos, outras formas de realizarmos reforço muscular aos rotadores externos. Ok? Vamos então passar para os estabilizadores da omoplata. Ok? Os estabilizadores da omoplata, basicamente o que nós pretendemos é... A omoplata, eu acho que vocês no Brasil chamam escápula, creio eu, não tenho a certeza, mas creio que é esse. Mas pronto, aqui em Portugal nós chamamos-lhe omoplata, se bem que escápula também não será de todo contraindicado. Temos ali um exemplo, não é? Em que temos, parece bastante simples, mas garanto-vos que se experimentarem, a ideia é que o nosso grupo, ou os grupos musculares que mobilizam as nossas escápulas, estejam de facto a ser, portanto, acionados de alguma forma. O Three Arm Positions, não é? Primeiro sem ninguém a promover instabilidade e agora com uma pessoa a promover alguma instabilidade. É um exercício muito interessante de fazer com nadadores. Portanto, 3 posições distintas. Passar aqui para o outro. Coisas tão simples como estas, se vocês repararem e realizarem um exercício deste tipo, nós estamos a fazer movimentos às nossas escápulas. Já vos vou mostrar alguns exemplos em que isso se vê claramente com uma pessoa, portanto, em tronco nu, em que nós conseguimos ver as escápulas de uma forma mais evidente. Este exercício é muito interessante e é bastante intenso, mais intenso do que parece. Portanto, a pessoa está em tensão com um elástico em volta dos pulsos, abre e faz este exercício em que necessariamente as omoplatas têm o seu movimento associado e é isso que se pretende de facto. Este de forma unilateral. Basicamente a nossa omoplata tem um movimento de retração também bastante evidente. Está bem? Eu vou passar à frente
para vos mostrar são exercícios um pouco mais avançados, mas onde se vê bastante bem a questão da mobilização das escápulas. Vejam, não são flexões de braços, reparem, portanto ele está pura e simplesmente, quando vai abaixo a retração das omoplatas, vê-se perfeitamente, portanto, a sua mobilização. O overhead straight arm pull down, aqui vê-se bastante bem a mobilização, portanto, das omoplatas e os músculos, os grupos musculares que lhes estão associados, não é? Atenção que são exercícios um pouco mais avançados, ok? Do que os anteriores. À frente, mais um, bastante mais avançado. Este, particularmente também com a associação de uma amplitude articular também bastante abrangente e elevada, mas, mais uma vez refiro, um exercício já mais avançado. Ok, um último exercício. Mais um exemplo, neste caso misturando alguns grupos musculares, neste caso essencialmente, portanto 2 a 2, com as bolas, como podem ver, em que as escápulas estão necessariamente a ser contraídas, não é? Os grupos musculares, não as escápulas. Portanto, basicamente rotação externa, ok? Com uma banda elástica, 2 a 2. Este muito semelhante àquilo que vimos anteriormente, se bem que no outro, se bem se recordam, tínhamos um elástico a envolver os pulsos e a criar alguma tensão, mas aqui as escápulas estão, de facto, a movimentarem-se. E este de amplitude articular de rotação interna, ok? Com ajuda, portanto é de forma passiva e pretende-se, de facto, criar alguma amplitude articular. E aqui o drop and catch, com o mesmo princípio do shake it up que nós vimos anteriormente, relativamente àquela questão da água, não é? da garrafa de água, em que se estava a realizar o movimento de uma forma muito ativa e até com alguma velocidade. Muito bem, nós o que é que fizemos? Nomeadamente este artigo é de 2018 e o que nós tentámos fazer a ideia foi, ok, já percebemos que realizando um programa de treino de reforço muscular fora d'água tem efeitos e conseguimos, de facto, reduzir aquilo que é o desequilíbrio muscular, então, por que não, e obedecendo ao princípio da especificidade, por que não tentar realizar um grupo ou um programa de treino na água com o mesmo princípio, portanto, com o mesmo objetivo? Ora bem, o que nós fizemos foi comparar estes dois programas de treino, este primeiro, portanto, realizado fora d'água, que nós até já tínhamos feito algo semelhante, não era igual, mas era semelhante, e fizemos também um outro programa dentro d'água, essencialmente com rotação externa. Está bem? As paulas aqui estão ao contrário, se podem ver, portanto, queríamos de facto fazer força na água, mas promovendo alguma intensidade de esforço ao nível da rotação externa, e o que encontramos, meus amigos, foi de facto o nosso programa realizado fora d'água foi bastante efetivo, mas aquele que realizámos na água, nem por isso. Está bem? Portanto, isto é um estudo, quase um estudo piloto, mas o programa que nós realizámos na água não teve um efeito desejado. Portanto, vamos continuar a fazê-lo fora d'água. Muito bem, portanto, estou quase no limite do horário, tenho mais, creio que 10 ou 15 minutos. Ora bem, eu gostava de chamar a vossa atenção para outras questões relativas a estes programas de treino. Nomeadamente, qual é a dinâmica da carga que nós devemos ter para estes programas de treino. E eu aqui gostava de deixar também um alerta para o seguinte: eu tenho acompanhado muitos nadadores, eu estive durante 12 anos como treinador de uma equipa de natação, não estou neste momento estou só na academia, mas acompanhei durante muitos anos e ainda continuo a acompanhar alguns nadadores, nomeadamente alguns que também acompanhamos através dos programas da Federação Portuguesa de Natação, e esta parte do treino e deste programa muitas vezes é entendida como é quase estamos ali a socializar uns com os outros, não é? O que é que eu quero dizer com isto? É que é importante que este momento de treino seja identificado como isso mesmo, isto é, nós estamos a treinar.
temos que fazer um determinado número de execuções, temos que trabalhar com uma determinada intensidade, e essa intensidade deve ser medida e deve ser individualizada. Creio que é importante que isso aconteça. Depois, uma segunda questão tem a ver com o momento de realização do programa de treino. Vou falar nisso já de seguida, mas esta é uma questão para a qual nós sabemos ainda muito pouco. Eu, quando comecei a publicar os artigos sobre estas questões, tive o contacto de um colega dos Estados Unidos que contactou comigo na altura, e nós começámos a conversar, e ele às tantas me perguntava: então, mas quando é que vocês fazem o programa de treino? E eu disse: olha, na Europa, na maioria dos casos, este programa de treino faz-se antes do treino na água, englobado no aquecimento, final do aquecimento, reforço muscular, e depois os atletas vão para a água. E ele perguntou-me, com alguma legitimidade, diria eu, mas será que quando vão para a água eles não estão cansados para irem realizar o treino que têm que fazer na água? E eu, muito honestamente, não sabia responder. E eu perguntei: e vocês, quando é que fazem esse treino? Nós muitas vezes fazemos depois do treino na água. E a pergunta era a mesma, não é? Depois do treino na água eles não estão cansados para realizar este tipo de programa de treino, de reforço muscular? O que ele também não sabia. Portanto, nós já temos alguns dados, eu já vos vou apresentar, mas há muito pouco que se sabe sobre isto. E há que saber de facto, porque é importante. A questão da força excêntrica em rotadores externos em nadadores não é uma evidência, vamos deixá-la um bocadinho para o lado. A especificidade do treino, pelo menos no programa que eu vos acabei de apresentar no artigo anterior, não parece ser necessária ou evidente para que possamos resolver de alguma forma a situação. E uma questão também muito importante e que me têm perguntado imenso ao longo destes anos é: quando é que nós devemos iniciar este tipo de treino? Em que escalão? Muito jovem? Só mais tarde? Não há uma resposta ainda baseada em evidência a esta questão. No entanto, eu posso-vos dizer que com os dados do meu doutoramento nós avaliámos jovens nadadores com idades entre os 12 e os 15 anos, e muitos deles já tinham problemas, portanto, como vos apresentei, ao final do primeiro macrociclo e ao final também do programa, da época desportiva, se não realizassem de facto este programa de prevenção. Está bem? Uma coisa que também gostaria muito de partilhar convosco é esta questão da postura. Quantos de vós não viram já nadadores com este tipo de postura, com os ombros em protração, ok? Os ombros para a frente, digamos assim. É uma postura muito associada aos nadadores, a muitos deles, e uma postura também associada àquilo que são as lesões. E nós fizemos um estudo muito interessante, este estudo é relativamente recente, exatamente com este objetivo. Queríamos o quê? O grande objetivo era a correção postural, isto é, fazer a retração das omoplatas e necessariamente também, obviamente, dos ombros, corrigindo esta postura e, simultaneamente e paralelamente, podendo contribuir para aquilo que é a prevenção de lesões. Fizemos estes 3 exercícios. Basicamente o que fizemos foi trabalho de reforço muscular da parte posterior da cintura escapular, ok? E alongamento da parte anterior. Foi isso que fizemos. 3 exercícios. O primeiro, nós chamamos de espaldar, é este aparelho que está aqui, e que o nadador, neste caso uma nadadora, portanto, fazia a retração das omoplatas através de uma contração, neste caso isométrica, portanto fazia este exercício de forma isométrica. No exercício 2, um exercício puro de rotação externa, não é? Parte posterior, e por último a retração das omoplatas com banda. Portanto, ao fazer este exercício, posição inicial em cima, posição final em baixo, a retração das omoplatas era o grande objetivo, está bem? E depois fizemos 2 exercícios de alongamento da parte anterior. O primeiro, alongamento da parte do grande peitoral, e um segundo exercício, neste caso no solo, ou em cima de um colchão, de um tapete, com alongamento do pequeno peitoral, com ajuda a ambos, portanto, de forma passiva. Ora bem, o que nós conseguimos, de facto, foi, com cargas progressivas, promover uma alteração muito significativa ao nível da postura. Portanto, foi avaliada
a postura e, nomeadamente, a retração dos ombros, e ela foi conseguida ao longo de, se bem me recordo, não sei se foram 10 ou 12 semanas, mas isso está no artigo, se alguém tiver interesse, eu poderei partilhar convosco. Bom, vamos então, para finalizar, à questão que coloquei relativamente ao momento de realização destes programas de treino, ok? Se será antes ou após o treino. Se vocês me perguntarem, eu provavelmente digo assim, pronto, o melhor será realizar programa de reforço muscular nem antes nem após o treino aquático. Encontrar um momento que seja distante, digamos assim, do treino na água e realizar esse reforço. O que é que acontece, meus amigos? Pelo menos aqui na Europa e em Portugal, nomeadamente, provavelmente no Brasil será igual, nós não temos tempo para, com os nossos nadadores, a maioria deles não são profissionais, e mesmo às vezes até com os profissionais isso é complicado, quando fazemos, por exemplo, treinos bidiários, ou mesmo não fazendo treinos bidiários, é muito difícil encontrar um momento para exclusivamente fazer este programa de treino. Então, na Europa é muito comum realizá-lo antes do treino na água, e pelos vistos nos Estados Unidos algumas equipas fazem-no após. O que é que nós fizemos? Fizemos 2 estudos que eu acho que são muito interessantes relativamente a esta questão, se bem que são, claramente para mim, dados preliminares. Isto é, muito mais tem que saber sobre isto, e se alguém estiver interessado em estudar isto, disponibilizo-me desde já partilhar convosco algum do conhecimento que tenho, obviamente, e algum do trabalho que tenho, e em trabalhar em conjunto, perfeitamente disponível, e terei o maior gosto em fazê-lo. Portanto, basicamente, há treinadores e equipas que o fazem antes e outros que o fazem após. O que nós fizemos inicialmente foi, e este artigo é de 2020, fizemos uma coisa muito simples. Fizemos um programa de treino. O objetivo era, de facto, avaliar os efeitos agudos de um programa de treino para a prevenção de lesões, isto é, perceber até que ponto fazendo um programa de treino de reforço muscular antes do treino na água, seria ou não problemático, ok? Portanto, lá estão os efeitos agudos do programa de treino. O que é que nós fizemos? Fizemos uma avaliação no isocinético, portanto, num daqueles aparelhos que vos mostrei anteriormente, e fizemos a avaliação após um aquecimento, ok? Portanto, os nadadores chegavam ao nosso laboratório e faziam um aquecimento e faziam a avaliação. Após isso, faziam algum período de repouso, está aqui, os 15 minutos de repouso, e faziam este programa de reforço muscular que vocês veem aqui com estes 4 exercícios. Logo após, fazíamos uma nova avaliação. Ok? Portanto, avaliamos, fazemos o programa de reforço e voltamos a avaliar logo de seguida, para perceber até que ponto é que os nadadores tinham uma fadiga muscular associada, muito evidente ou não. O que é que encontramos? Foi que a realização de um programa de prevenção antes do treino aquático não parece ser um problema. Ok? Agora, lá está. Não foi um problema com este treino que nós realizamos. Se eventualmente realizarmos um treino diferente ou tivermos algo mais associado, à força ou algo que seja, que é muito natural, que possa existir, não sabemos até que ponto isso possa ser um problema ou não. O que vimos aqui foi reduções muito pouco significativas e, aqui num dos casos, até um ligeiríssimo aumento, quer da força muscular, quer do equilíbrio muscular. Portanto, há reduções muito pouco significativas. Portanto, à partida, com estes dados que nós temos, com este artigo que realizamos, não nos parece que seja problema realizar este programa antes do treino aquático. Depois, o que fomos ver, de facto, foi e depois. Não é? Se nós realizarmos primeiro o treino na água e depois quisermos fazer aquilo que é o programa de treino de reforço muscular, o que é que acontece? Este é um artigo que saiu há 2 meses, portanto um artigo de 2021, e que nós tivemos como objetivo, claro, analisar os efeitos agudos agora, não de um treino de reforço muscular, mas sim de um treino na água
para percebermos se depois podemos ou não realizar o reforço. Portanto, o que nós fizemos foi um treino, utilizamos 172 nadadores, que eu creio que é uma amostra, pelo menos em Portugal, muito considerável. O treino realizado foi igual para todos, em piscina longa, com 4.600 metros, e todos os atletas, estes 172 nadadores, realizaram exatamente o mesmo treino, que obviamente teria que ser para podermos compará-lo, não é? O que aconteceu foi que nós avaliámos, portanto, os nadadores desta forma, podem ver aqui o meu querido amigo e colega José Parraça, professor José Parraça, aqui na Universidade de Évora, a avaliar um dos nossos nadadores com o dinamómetro manual, e fizemos a avaliação após o aquecimento. Os nadadores fizeram o programa de treino na água, que vocês veem nesta imagem, e de seguida realizámos uma nova avaliação. Bom, os resultados aqui foram um bocadinho dispares. O que é que isto quer dizer? Que o que nós obtivemos foi que parece que com os rapazes, portanto, com os elementos do sexo masculino da amostra, não existiram diferenças significativas, não houve uma redução significativa dos níveis de força, o que à partida nos aponta para que eles pudessem realizar o reforço muscular logo de seguida, mas o mesmo não aconteceu com as senhoras, com as meninas, ok? Existiu nas meninas, nas nadadoras, uma redução significativa de alguns dos parâmetros de força e, portanto, já não nos parece assim tão adequado realizar o programa de treino de reforço muscular após o treino na água, está bem? Portanto, aqui já encontramos, lá está, resultados dispares, diferentes e que nos apontam para possivelmente tratamentos diferentes, não é? Mas, mais uma vez vos digo, nós sabemos muito pouco relativamente a este assunto e acho que é premente e urgente que possamos saber algo mais, está bem? Porque senão, obviamente, não temos dados para trabalhar de forma mais assertiva e mais concreta. Portanto, claramente os nossos resultados sugerem que os treinadores devem ter algum cuidado, não é? Eventualmente até quem possa poder avaliar o que não é muito execuível, até porque normalmente temos grupos de trabalho algo grandes e é difícil de avaliar todos, mas principalmente devem ter algum cuidado com o planeamento de treino quando ele acontece após o treino na água, está bem? Pronto, meus amigos, gostava de agradecer a todos imenso a vossa atenção, creio que cumpri mais ou menos o tempo que estava estipulado, a tal hora, é muito difícil falar em tudo isto apenas numa hora, mas queria disponibilizar-me, agradecer a vossa atenção e disponibilizar-me para alguma questão que possam ter e também para alguma questão que possam ter que colocar mesmo a posteriori. O meu mail está neste slide, eu posso partilhar a apresentação convosco e desde já disponível para alguma questão que possam ter. Muito obrigado. Nós que agradecemos, foi excelente a palestra, inclusive eu achei assim muito fácil até de usar, né, no dia a dia da gente, achei bem legal mesmo. E alguém já pediu para você, eu também pedi, mandei um zap para você pedindo os textos, né, que você apresentou aí, e o Guilherme, inclusive, deu ideia, outra pessoa que está assistindo também pediu, o Guilherme falou que, se você quiser, você manda para a gente disponibiliza para todo mundo. Claro que sim. Bom, excelente, professor, achei bem bacana, e tem alguém perguntando se o senhor conhece o Fernando Silva. Agora, quem é o Fernando Silva é bem complicado, né, gente? Ele não vê a tela, não. Ele está conseguindo ver a tela? Eu agora consigo ver aqui o chat, é no chat? Não, ele está postando na tela mesmo. Não consigo ver. Elizabeth, mas diga-me que se houver alguma pergunta, obviamente tento responder. Se eu souber, que eu não sei tudo. Quem me dera. Ou não? A gente está... Pessoal, então, quem tiver alguma pergunta, coloca aí, que é para ele poder tirar a dúvida, né? Eu achei assim, bem interessante essa palestra, achei uma coisa que a gente usa
O Fernando Silva foi recordista em Portugal há pouco tempo, mas Portugal também é grande, né, gente? Não é cada cidade... Fernando Silva, eu acho que sim, que sei quem é. Acho que sei. Ele acha que sabe quem é. Olha, então, Roberto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Então faça. Vamos a ela. Ô Nuno, quando os nadadores estão utilizando uma nadadeira, né, um pé de pato, a gente entende que há uma modificação na posição corporal dentro da água, em princípio para poder facilitar. Mas, por outro lado, pode ser que ele consiga fazer movimentos mais explosivos de braçada, né, porque ele está facilitando o deslocamento dele para frente. Você conhece algum estudo em relação à utilização das nadadeiras com lesão de ombro, alguma coisa assim? Essa é uma boa pergunta e eu agradeço. Eu não conheço essa relação entre a utilização... Nós chamamos barbatana, não é? Nadadeiras, vocês usam? Ou dizem? É curioso os termos do Portugal do Brasil. Eu não conheço uma relação entre aquilo que é a utilização dessas nadadeiras com a possível lesão no ombro ou alguma relação desse tipo. Há uma coisa que é certa. Tal como você disse bem, a utilização das nadadeiras muitas vezes permite o aumento da frequência de ciclo, não é? Da frequência de braçada. E isso obviamente leva a que nós façamos mais braçadas do que é habitualmente costume. Obviamente nos ajuda em muitas coisas, utiliza-se muitas vezes no treino de resistência, até no treino de velocidade em nadadores, mas eu não conheço nenhum tipo de relação relativamente a isso e à utilização das nadadeiras com aquilo que é a prevenção de lesões no ombro ou com a lesão no ombro, não é? Não conheço. Duvido que exista alguma coisa. Uhum. Legal, também é uma coisa que eu gostaria de saber. Então temos que estudar isso. É essas coisas que nós temos que estudar. Para você estudar, Guilherme. A gente estudar lá no nosso grupo. Vamos embora, vamos voltar claro que sim. Tá perto. Ô Nuno, só tem elogios aí, ó. Agora estou a ouvir alguma coisa. Você está de parabéns pelos seus ensinamentos. Ok. Obrigado. Obviamente, como devem imaginar, é muito complexo, apenas numa hora, não é? Estar a passar, no fundo, toda esta informação e filo assim de uma forma um bocadinho apressada, não é? Para numa hora conseguir passar o máximo possível. Mas caso alguém tenha alguma dúvida ou queira algum esclarecimento a mais, tenho o maior prazer em falar com alguém que queira, através do mail ou outra coisa qualquer. Vi também uma mensagem do meu querido amigo Tiago Escada, aqui de Portugal. É um elogio também. Obrigado, Tiago. Um grande abraço. Tem muitos elogios para você. O pessoal está te elogiando bastante.